Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Antes do vídeo continuar, eu queria agradecer muito aos destaques semanais. De verdade, galera, vocês não sabem o quanto vocês me ajudam ao comentar ou interagir com o vídeo. Vocês simplesmente me ajudam a ter forças para continuar. E é claro que antes do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e hypar, que é muito importante. E também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para você que não sabe, Dragon Ball Bloodline se trata de uma espécie de AF do Super, mas especificamente ele se passa alguns anos após a saga Moro, e que eu saiba esse é um dos mangás mais famosos e amados da franquia atualmente. Falando sobre a arte, eu até que gostei dela, porém ela segue aquele padrão de fã mangá de Dragon Ball, que é simplesmente tentar emular o traço do Toriyama/Toyotaro e simplesmente copiar alguns painéis deles de vez em quando, mas a arte desse mangá especificamente até que me agrada, já que ela lembra bastante o Dragon Ball New Hope, que é um mangá que eu guardo muito carinho, então por mais que não seja uma arte inovadora, ela não me incomoda. E no primeiro capítulo nós temos um pequeno aviso explicando o que aconteceu antes da história começar, onde basicamente nos é dito que depois da saga Moro a Terra ficou alguns anos em paz, e por consequência disso Goku e Vegeta acabaram ficando mais velhos, mas mesmo assim eles não desistiram de lutar. Porém os defeitos já começam aqui. Eu já disse pra vocês que eu não gosto quando eles envelhecem o design de algum personagem, seja no canônico, não canônico, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball AF, pra mim isso é só mais uma desculpa pra deixar os personagens feios. E bom, temos isso aqui. E logo depois disso eles são apresentados lutando em uma máquina criada pela Bulma. E logo depois que a luta acaba, nós temos uma discussão de certa forma bem idiota entre Goten e Trunks, onde um afirma que o seu pai é mais forte que o pai do outro. Porém eles não têm tempo para brigar, porque logo depois disso Goku e Vegeta chamam eles para conversar, e não tem outra. Eles acabam falando que agora o Goten e Trunks devem ser os novos protetores da Terra. Porém, né, é aquilo. Eu não sou muito fã desse negócio de passagem de bastão ou de nova geração. Eu nunca fui. Então esse ser o foco do mangá não me agrada tanto. Mas vamos ver como isso vai ser trabalhado. E eles são fracotes, segundo o mangá. E por isso precisam treinar. E simplesmente quando eles vão começar a lutar... Pera aí. Cenário de deserto? Não, isso não é possível. Pra você que não sabe, basicamente o efeito Young-Jiji se trata de quando uma história de um fã mangá de Dragon Ball se passa inteiramente com um só cenário, onde literalmente toda a história do negócio é um personagem vai lá e luta, e depois vem outro e luta, e depois vem outro e luta. Isso é simplesmente fatal para um fã mangá de Dragon Ball. Mas enfim, continuando a história do mangá, basicamente depois aparece uma versão mulher do Bills. Versão mulher essa que tava basicamente dando uma surra nos dois. E eu vou admitir, cara, essa luta é até que bem legal, mas também é uma luta que não tem nada demais. Mas uma coisa que eu gosto muito é o fato de que a fusão foi interrompida. É sério, cara, ainda bem que o Gotenks não apareceu, já que vocês sabem a minha opinião em relação a ele. Porém, antes que a luta continuasse, o Tapion acabou aparecendo. Pera aí, o Tapion? E durante a luta dela contra o Tapion, nós temos menções a uma espécie de relíquia. E por mais que eu não saiba o que é ainda, parece ser importante. E o Tapion vai embora e finalmente Goten e Trunks se separam. Vocês não têm noção de quanto tempo eu esperei por isso acontecer. Algo que eu sempre disse que não gostei é a dupla Goten e Trunks, então isso pra mim é um alívio. E então quando a gente vai ver com quem eles vão treinar, do nada o Goten acaba achando o Yantia. E pior, é o Yantia com barba. E depois deles conversarem um pouquinho, é claro, eles acabam tirando aquele X1, que de verdade eu até que achei bem legal, mas eu ainda acho estranho o Yantia ser tão forte, por mais é claro que eu goste de ver o Yantia tendo respeito, afinal em Dragon Ball Super o cara foi humilhado, e pra compensar isso ele acaba humilhando o Goten, o que bom. Já é regra nos mangás. E acabamos tendo um flashback do Yantia, onde o Mestre Kami pede para ele ir buscar um cristal em outro planeta. Ao chegar lá, uma coisa que eu acho muito interessante é que nesse planeta tem uma espécie de Torre Karin, e é legal ver que em outros planetas de Dragon Ball tem coisas equivalentes a coisas da Terra. E então descobrimos que o Yantia acabou libertando um ser maligno que tinha naquele planeta. Eles até acabam lutando, mas o Yantia leva melhor. Porém, ao chegar na Terra, nós acabamos tendo uma espécie de morte
morte do Mestre Kami. E pra ser sincero, eu acabei não curtindo muito isso aí não. Não só porque eu não entendi nada do que aconteceu ali, mas também porque eu acho desnecessário matar um personagem assim. Porém, não temos tempo pra chorar, já que logo depois disso nos é mostrado o Trunks indo treinar com o Tapion. Durante a conversa deles, nos é revelado o que aquela relíquia fazia exatamente. Basicamente, o Bills mulher estava atrás daquela relíquia para trazer o mestre dela de volta, ou melhor, dela e do Tapion. E sim, o Tapion e o Bills feminino eram amigos. E no flashback que nós temos, nos é mostrado que basicamente quase todo o povo do Tapion tinha sido aniquilado. Porém, os que sobreviveram foram acolhidos pelo povo do Bills. Porém, com o tempo esses dois acabaram não se dando tão bem e acabaram entrando em guerra. Nisso, a família do pobre Tapion tinha ido de Vasco. Porém, o pai do Bills mulher, que se chama Lada, acabou salvando e treinando ele. E depois de um tempo de conversa, nos é mostrado que o Trunks tem o Super Saiyajin 2. Pelo menos isso, né? Mas do mais absoluto nada, o foco acaba se voltando pro planeta do Bills. Infelizmente, aqueles dois tiraram a barba. Porém, voltando pro Trunks, nos é mostrado que essa ocarina do Tapion é muito apelona, já que pelo visto ele pode até manipular a realidade com ela. E adivinha só, isso é usado como forma de treino. Dentro da ocarina ou de uma dimensão criada por ela, o Trunks acaba lutando com o que parece ser um Bills maligno. Mas o interessante aqui é que essa batalha parece muito mais uma batalha filosófica, onde aqui o Bills maligno fica dando lição de moral pro Trunks. E quando o Trunks de certa forma derrota ele, nos é mostrado a verdadeira aparência, que era realmente o mestre do Tapion. Já voltando pro núcleo do Goten, nos é mostrado o Yantia usando o Kaioken, que não me leve a mal, é algo até legal, mas sei lá, não combina tanto assim com o Yantia. E no meio do treinamento acaba aparecendo um cara querendo lutar com ele, e essa luta até que é bem legal, dando ênfase no fato de que o Yantia até que humilha o cara, e logo após o cara ser derrotado, o Tapion aparece e eles viram amigos. Nós até temos um momento do Trunks treinando na sala do tempo, mas sinceramente eu não me importo. E adivinha só, o Tapion acaba contando um pouquinho do passado do vilão, onde basicamente o planeta da raça do cara que foi atrás do Yantia acabou morrendo, e por isso com o tempo eles acabaram virando criaturas das trevas. E ele também diz que a mãe dele contava histórias sobre as maldades que aquele povo fazia, meio que pra assustar ele. Bom, eu admito, é até uma historinha legal, porém eu acho que ela deveria ter sido realmente mostrada e não só mencionada. E finalmente tivemos a revanche entre o Tapion e o Bills mulher, ou melhor, Lada. Essa luta em específico eu acabei achando bem interessante, não só porque tem uma coreografia legal, mas temos até um momento onde o Tapion vira algo parecido a um Super Saiyajin 2. E a luta termina com o Tapion no chão. Mas adivinha, o Tenshinhan aparece, porém ele já tinha sido completamente humilhado. E cara, sempre que eu vejo o Tenshinhan sendo humilhado me dá uma raiva. E eu tô com tanta raiva, mas tanta raiva que eu poderia postar um vídeo sobre ele semana que vem. Mas não é como se isso fosse acontecer, certo? E vendo essa situação, o Goten, por um mal entendido, decide ir atrás do Bills mulher. E nesse mangá nos é dito que essa mulher aí aparece no lugar errado na hora errada sempre, e as pessoas sempre acham que ela fez alguma maldade. E não só por isso, mas pelo fato da arte ter melhorado bastante nessa luta, eu creio que essa seja a melhor luta do mangá. E não, eu não tô falando isso porque é o Goten, eu digo isso também porque é uma luta até que bem escrita. Afinal, temos todo aquele dilema do Goten reconhecendo que é fracote comparado ao pai dele, e dele pensando que, pô, Goku sempre fez de tudo pra proteger a Terra, então eu tenho que fazer o mesmo. E o Super Saiyajin Kaioken, meus amigos, eu gosto muito. Não só porque eu gosto do Kaioken e do Super Saiyajin, mas também por ter toda essa tensão, justamente pelo fato do Kaioken botar a vida do usuário em risco. E essa luta é tão maneira que temos até uma cena que a mina cospe fogo, mas mesmo o Kaioken vezes 3 ainda não foi o suficiente pra derrotar ela. E eu vou ressaltar aqui de novo, ver o Goten falando tanto assim sobre o Goku e sobre como ele conseguia proteger a Terra é muito bonito, cara. Principalmente em uma época onde a grande maioria dos fãs desrespeita o Goku. E após o Goten ser derrotado por si mesmo depois de usar o Kaioken 5 vezes, nos é mostrado o Tapion se curando usando a Ocarina, que eu já falei, né, é bem apelona. E nesse meio tempo o Tenshin explica o que aconteceu, e que basicamente quem fez aquilo com ele foi aquele cara que tentou enfrentar o Yantia. E ele explicou também que aqueles caras estavam indo atrás de um cristal. E bom, você já sabe qual é, né? Já no final do capítulo nos é mostrado a Lada caindo no chão, perto de duas figuras misteriosas, que acabaram salvando ela e a deixando no vilarejo deles. E sim, esse é o indiano que o Goku luta no clássico, chamado Nan. Eu devo admitir
admitir que esse núcleo é até que bem legal. Temos toda aquela reflexão do Nan falando que deixou de ser um guerreiro e que abandonou todo o ódio, e que ela deveria fazer isso também. E é claro, a Lada deveria se perdoar e mudar quem ela é, já que ela não pode mudar o que aconteceu no passado, o que são coisas, é claro, que eu concordo plenamente. E temos uma pequena explicação entre aspas do que aconteceu com o Ten Shinhan, onde basicamente nos é dito que os ferimentos dele não podem ser curados nem pelo Dendê e nem pela Ocarina, ou seja, ele foi mais ferido do que ele pode se curar. É meio estranho, mas essa é a lógica, eu acho. Dentro da Sala do Tempo nós vemos um treino do Trunks, basicamente um treino mental, onde basicamente ele se vê lutando contra um inimigo imaginário, e aqui realmente parece que ele terminou seu treino. Por isso ele sai da Sala do Tempo, mas parece que o cara simplesmente enlouqueceu, simplesmente ignorando os amigos dele e indo direto pra Lada, sem perguntar o que aconteceu ou como eles estão. E eles estão finalmente tendo a revanche deles. Mesmo que a Lada não queira lutar, o Trunks parte pra cima. E então ele finalmente... Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu simplesmente não entendo. Por que vocês só pedem pra eu analisar fanmangás que não tem final? Eu chego aqui, faço um conteúdo legal pra vocês, tento tirar uma risada, sempre dou uma motivação no final dos vídeos, e o que eu ganho é ser obrigado a ler peças não finalizadas? Eu simplesmente não consigo acreditar. Não importa o quanto eu me esforce, não importa o quanto eu tente. Ou é um mangá completamente ruim pra fazer eu ficar louco, ou é um mangá que não tem final. Por que vocês fariam isso comigo? Por quê? Bom, a minha opinião pode ser meio polêmica, já que muitas pessoas gostam desse mangá, mas sinceramente eu não acho ele tudo isso. E não me leve a mal, eu até que acho ele legal, porém as ideias dele não são tão criativas ou chamativas assim pra mim. Eu não sei, posso estar julgando errado, mas pra mim é um mangá muito normal, saca? Diferente de alguns outros que eu já falei aqui no canal, que geralmente se destacam pela sua história. E é claro, temos o fato de ter toda essa temática de passagem de bastão, que foi algo que eu nunca gostei. Porém, como eu disse anteriormente, é até que legal, cara. É uma nota 7 pra mim. Mas e você? O que você achou desse fanmangá? Concorda com o que eu falei? Discorda? Não se esquece de deixar aí nos comentários. De novo, eu sei que a minha opinião pode não acabar agradando todo mundo, mas é claro que eu vou sempre respeitar a sua opinião. E é claro, muitas das vezes você pode estar se sentindo mal, seja porque alguém te falou besteira ou porque você teve um dia ruim. Mas lembre-se que um dia ruim não é capaz de definir quem você é. Não desista dos seus sonhos, por mais que pareça ser difícil. E é claro, sempre fale e desabafe com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, se você chegou aqui, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me ajudam a continuar. E eu de verdade agradeço por todo o amor e carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo, espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!